Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM, essa que é a melhor rádio do Brasil. Muito obrigada a você, ouvinte querido, que toda quarta-feira está aqui conosco, prestigiando o programa Livremente com a doutora Rose Cabral. É muito bom você estar aqui mais uma semana. E você sabe, né? O programa Livremente, ele tem uma missão. E a missão nossa aqui com você é que toda quarta-feira nós temos um tema ou um assunto que leva você a ter um esclarecimento a respeito da sua saúde mental, a importância da saúde mental, a importância de cuidar das suas emoções. Esse programa tem o propósito de trazer para você uma percepção do processo terapêutico, que é esse programa, o Livremente. Então, toda semana você está aqui com um convidado aqui da doutora Rose, para fazer terapia. Então, hoje não vai ser diferente. Eu busquei um tema bem legal e convidei uma pessoa muito especial, colega meu de formação, fomos colegas em sala de aula, nos formamos pelo mesmo instituto. Aliás, um abração aí, um beijo para todo mundo aí do IBRAPS, a fundação, né, a instituição ao qual eu me formei, e esse colega de hoje também. E hoje nós vamos falar de rejeição. O que é a rejeição? Você se sente rejeitado? Como acontece a rejeição? Quais são as consequências da rejeição na nossa vida, na infância, na fase adulta, na adolescência? E hoje nós vamos procurar discorrer aí esse assunto. E olha, não saia daí, porque com certeza você tem muito a aprender. Eu quero chamar aqui então o meu colega, o doutor Alexandre José. Ele é psicanalista, como eu disse, colega também de formação. Meu muito bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, doutora Rose. Para nós é um prazer estar aqui hoje participando do seu programa, para a gente falar sobre este assunto que eu acho de extrema importância, principalmente quando nós estamos em janeiro, né, chamado Janeiro Branco, quando a gente trabalha a questão das emoções. É extremamente pertinente falarmos de assuntos que têm a ver com a nossa mente, com a nossa psique, assuntos que vão tratar, né, diretamente com as nossas emoções e com o equilíbrio delas. Isso é muito, muito importante. Para nós é um prazer imenso estar participando assim do seu programa. Ah, que isso. Doutor Alexandre, é a primeira vez no nosso programa, primeira vez de muitas. Se prepara aí, doutor Alexandre, Tá certo. porque quando vem um convidado bom aqui e a gente tem um retorno positivo dos ouvintes, elogios, eu procuro estar sempre trazendo de volta. Então, é a primeira vez, mas será a primeira vez de muitas. Opa, legal. Então, vamos ao nosso tema de hoje, ok? Rejeição. Você se sente rejeitado? Você se sente, de alguma forma, rejeitado por um ente da tua família? Você se sente rejeitado por causa de uma condição? Doutor Alexandre, Uhum. como nós podemos explicar rejeição para esse ouvinte que está nos ouvindo? Olha, Rose, rejeição, basicamente, é um sentimento, né, provocado intrapsicamente em cada um de nós diante de realidade que nos escapam, né? Principalmente a ideia quando você confunde o comportamento com a essência, ou seja, quando você passa a fazer comparação de si mesmo com o outro, isso pode gerar automaticamente uma rejeição. É óbvio que a gente pode falar de rejeição até interina, aquela mãe que rejeita o filho ainda no ventre, e isso vai causar esse sentimento, ou esse mecanismo vai ser desenvolvido nessa pessoa já no útero da sua mãe, e provocando assim um comportamento nela, muitas das vezes de baixa estima, de pequenez, diante de realidade que ela possa vir viver. E eu quero, vamos partir desse ponto, porque é muito interessante que o doutor Alexandre José está comentando aqui conosco, porque é o seguinte, querido ouvinte, lembra
quando tem uma mulher grávida, e aí fala para a mulher grávida assim, cuidado com o que você sente, porque o que você sente, o bebê vai sentir. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Então, quando você é gerado, quando nós, né, fomos gerados no ventre da nossa mãe, e quando a mulher está grávida, aquele bebê, aquela criança, aquele ser, por menorzinho que seja, talvez ainda, né, disforme, entenda que é gerado nele uma consciência. E tudo, sim, tudo que a mãe sente, ele vai sentir também. E essas coisas vão ficar registradas na sua memória. Desde a tua primeira fase, desde a gestação, desde o momento em que a mulher percebe que ela sabe que está grávida. Então, existe essa interação emocional de mãe e filho. E eu quero até que o doutor Alexandre José discorra isso, me ajude a explicar isso para você, porque eu quero que você hoje tenha por completo esse entendimento. Então, já na sua fase uterina, de existência dentro do ventre da tua mãe, você já sente, você já é capaz de ter registros na sua memória. E esses registros de memória são que vão levar você, talvez lá na tua fase adulta, a ter entendimento de uma série de coisas. Então, Alexandre, doutor Alexandre, o que pode levar uma mãe a passar para essa criança essa rejeição? A própria sensação de rejeição nela? Também é possível que sim, que a própria rejeição que ela sinta em si possa levar com que a criança sinta também essa rejeição. Basicamente, né, Freud disse que nós somos seres funcionais, né? Basicamente, nós somos seres funcionais, ou seja, no ventre da nossa mãe, mesmo já no ato da concepção, nós não temos ainda o fator, por exemplo, construtivo da memória plena, do desenvolvimento pleno da nossa psique, mas nós somos extremamente funcionais, ou seja, há sentimentos, há uma gama que forma esse ser humano que ainda está disforme no ventre da sua mãe. Então, tudo aquilo que passa pelas emoções da mãe, tudo aquilo que ela sente, tudo aquilo que ela vivencia, automaticamente também é transformado em realidades funcionais ou até emocionais para a vida deste bebê. Assim como, né, o cordão umbilical, ele leva alimento para a criança, ele também vai levar para esta criança esta ação emocional. E muitas das vezes essa criança, sofrendo esses estímulos, que a gente poderia assim, usar essa expressão, esses estímulos, vai acarretar nesta formação emocional deste ser que lá está. E esse ser, então, a partir daquilo que vai sofrendo, ele vai se alimentando, assim como se alimenta do alimento da mãe, da nutrição da mãe, ele também vai se alimentando desses sentimentos da mãe, que vão certamente desembocar na sua formação de caráter e na sua formação psíquica, no seu desenvolvimento humano. Então, basicamente, uma mãe rejeitada ou uma mãe que se sente rejeitada, ela pode automaticamente passar esse senso de rejeição para o filho. E uma outra coisa também que está muito ligada à rejeição é a revolta. Muitas das vezes está ligado também à revolta, que muitas das vezes essa criança, a gente não sabe por causa de que muitas das vezes aquela criança, ela é revoltada, é uma criança briguenta, é uma criança assim, muitas das vezes devido a estas nutrições, se é que eu posso usar essa expressão entre aspas, né, emocionais que ela foi alimentada ainda no ventre da sua mãe. E isso certamente vai projetar, né, na sua vida psíquica quando ela já está nascida, né, quando ela já faz parte do ambiente humano pleno e abundante. Todas essas manifestações da nutrição que ela recebeu ao longo desses 9 meses ou desse período gestacional vão ser manifestações. Há um ditado que diz que a gente é o que a gente come, não sei se você lembra dessa expressão. E muitas das vezes esta alimentação emocional vai refletir muito na qualidade da existência e, acima de tudo, da aquiescência desse ser humano. E para exemplificar aí o que o doutor Alexandre está falando, desde o início mesmo dessa gestação, gente. Por exemplo,
a mãe que descobre que está grávida e talvez essa gravidez é indesejada. Perfeito. Então, o fato dessa criança não ter sido planejada, a mãe gera aquela dúvida na mente dela, vou ficar, não vou, todas aquelas tensões, todo aquele turbilhão de emoções e de confusão na mente dessa mulher ou dessa jovem, vai gerar nessa criança essas pulsões e esses estímulos vão ficar registrados e que vão ficar gravados na memória dessa criança e na memória desse ser. E, consequentemente, Alexandre, eu vou abrir um parênteses aqui, porque, na verdade, a gente não vai falar disso. Mas aquela mãe que deseja abortar essa criança, ou tem esse desejo, né, de morte, essas consequências, essa rejeição ficaria mais agravada? Eu penso que sim, Rose. Até porque o sentimento é de morte, né? O sentimento é o tátonos, né? Então ele é muito forte, ele é muito intenso. Freud vai falar muito dessa pulsão de morte, né, que a gente vivencia dentro da gente, e certamente esta mãe que rejeita a ponto até de tentar abortar, e você deve conhecer muitos casos de mães que tentaram abortar e não conseguiram abortar, ou até se arrependeram de abortar, mas esse registro não tem como não passar para essa criança. Então, se houve esse turbilhão de emoções e se houve até esse desejo em algum momento, essa criança, quando nasce, ela já vai ter indícios, né, dessa rejeição no seu comportamento. Óbvio. Então, passando à fase uterina, doutor Alexandre, a criança nasce. Quais seriam as outras formas de rejeição a essa criança nascida no colo da mãe? Amamentação, ou o pai que não quis registrar? Como é que fica isso? Como a rejeição ela pode ser, se não foi no ventre materno, mas depois da criança nascida, como essa sensação ou essa rejeição ela pode ser introjetada na criança aí na primeira, digamos assim, na primeira fase da infância dela? Ela vai ficar muito baseada, Rose, na questão da aceitação. Nós, seres humanos, somos seres sociais, a gente precisa de associação, né? Então, basicamente, quando essa criança não é aceita no ambiente, aí já é uma questão mais de ambiente. Se esse ambiente não lhe é propício, se esse ambiente não lhe produz ou não lhe traduz, né, um carinho, um afago, um sentimento de pertence, mais importante ainda, essa criança vai certamente desenvolver dentro de si essas nocividades dentro da alma, esse sentimento de rejeição, principalmente numa casa, por exemplo, em que tenha mais de um filho, né? Então, um filho pode se sentir menos amado que o outro, acha que o pai gosta mais de um, que a mãe gosta mais de outro, ou até que esse pai deixa isso muito claro. Então, certamente isso vai gerar nesta criança esse sentimento, ou vai desenvolver nele esse sentimento. Então, é um cuidado que pais precisam ter no trato com seus filhos, né? Na maneira que lidam com seus filhos, para que essa criança, acima de tudo, ela se sinta pertencente. Eu acho que o mais importante aqui isso é que os pais possam dar a seus filhos o senso de pertença. Eles fazem parte desse ambiente, são parte integrante e importante desse ambiente para que isso ajude na qualidade emocional e emotiva dessa criança, para que isso possa lhe dar uma consciência saudável de si mesma, para que ela não possa fazer uma comparação da sua essência, muitas das vezes, com a ciência ambiental que ela vive. E isso vai passar também pela questão do sexo, né? Sexo feminino, sexo masculino, a preferência por um filho por ser de um determinado sexo, ou talvez a criança era desejada que fosse de um determinado sexo, e aí as separações que vão ocorrendo a partir daí. Porque às vezes a mãe desejava, ou o pai desejava uma criança de um determinado sexo, ou o pai tem preferência, ou acha que sabe lidar melhor com o menino, ou tem uma responsabilidade maior com o filho que é menino, e a responsabilidade de desenvolver emocionalmente a filha seria a responsabilidade da mãe. Doutor Alexandre, como ficaria isso no relação assim, menino, menina? Né? Para a psicanálise não há
não há diferença. Mas na mente do pai, na mente da mãe, acaba se fazendo uma diferença na criação, uma diferença talvez na educação, nos fatores castrativos também, Perfeito. mas para o pai e para a mãe que é leigo. E uma outra coisa também, falar de casos importantes, é de uma jovem que sofre a síndrome do irmão do meio. Não sei se você já viu falar. Já ouvi falar. A síndrome do irmão do meio, ou seja, ela é a filha do meio de 3 filhas, né? E uma das concepções em análise que a gente procurou trabalhar junto com ela foi essa percepção dela se encontrar em si mesma, dela se perceber a sua própria importância, a sua própria relevância enquanto ser humano que é. Porque ela é fruto de uma família que já tem 3 meninas e, de alguma maneira, os pais queriam um menino, né? Principalmente na filha mais nova, na caçula, que ficou aquela ambição, aquela necessidade de vir um filho homem, né? E não veio este filho homem. E aí ela se sente, né, automaticamente dentro desse ramo, sendo a filha do meio, deslocada dessa realidade. A mais velha está lá, vivendo a sua vida, a mais nova ainda crescendo num ambiente ainda da sua infantilidade, e ela já, uma jovem que não se compreende, não tem esse senso de pertença, muitas das vezes devido a essa realidade. Isso levou ela para um senso de revolta, de autorrejeição, muitas vezes de si mesmo, né? E levou ela, nesse senso de autorrejeição, a uma alta concepção de rebeldia tão profunda e intensa que fez com que ela perdesse a sua própria identidade. A sua identidade de gênero, identidade como menino, identidade como verdade de si mesmo. Então, e no caso dela, né, uma figura descentralizada da sua relação com a sua mãe, nessa rivalidade que surge, para que ela então manifestasse esse comportamento. Então, o que você estava dizendo é muito importante que os pais tenham esse cuidado de como abordar, de como colocar, de não fazer diferenciação na maneira educacional do seu filho ou da sua filha, mas entender que eles são filhos. Não é? Para o pai e para a mãe não pode ter essa separação. Né? Eu vou usar até um exemplo bíblico que eu gosto muito, que é quando a Bíblia vai falar de Rebeca e Isaac, que dizia, um amava mais Esaú, outro amava mais a Jacó. Então, esse problema ali, ou seja, essa realidade, gerou um problema familiar muito grande naquela família. Né? É um Jacó que se sente rejeitado, não se sente amado pelo seu pai, e para aquele contexto patriarcal, a figura do pai é primeva, ela está ali, ela é centralizada, esse filho que não se sente amado, né, caminha com essa concepção de rejeição dentro de si a ponto de tomar as atitudes que tomou. Né? E aí trouxe toda uma celeuma para a sua família dentro dessa dificuldade. Então, devido a esses pais que não tiveram, né, essa capacidade de olhar para esses 2 filhos com o mesmo olhar e educá-los e criá-los sob uma mesma identidade. Não que cada filho você vai criar igual, não tem como, porque nós somos personalidades indivíduas, somos únicos como seres humanos. Mas quando os pais deixam isso muito claro, é evidente para esses filhos que eles têm uma preleção um do outro, isso vai gerar realmente esse comportamento em algum dos filhos que de repente não tem uma estrutura emocional para lidar com aquilo. Tem gente que vai de boa, vai crescer, vai compreender aquilo e segue. Mas geralmente, muitas das vezes, pode ter alguém que não tem uma estrutura tão forte assim, e isso vai acarretar problemas na vida dessa criança, ou desse jovem, ou desse adolescente. A começar com a própria rivalidade entre irmãos. Perfeito. Porque aquele que se sente rejeitado, como até no exemplo bíblico que você mencionou, os irmãos ficam enciumados por causa dessa preferência. Perfeito. E essa rivalidade desses irmãos acaba fazendo com que leve às últimas consequências, né? Inclusive de violência física. Então, essa rejeição sentida ou percebida leva também até a uma rivalidade entre os irmãos. E essa rivalidade não fica só dentro da família, porque se você tem uma rejeição e leva a essa rivalidade, essa rejeição ela vai levar também a outras consequências fora do quesito família, perfeito, mas enquanto criança, algo que pode ser contido. Alexandre, isso aí quando vai chegando na fase da adolescência, e a gente sabe que a adolescência é o início de todos os males. Perfeito. Inclusive de alguns transtornos. Tem alguns transtornos, você ouvinte que não sabe, tem alguns transtornos de personalidade que eles vão aí se manifestar na adolescência. Que vai terminando o período da latência, né? Então eles vão se manifestando.
Exatamente. E vai entrando aí na fase da adolescência, e elas vão se manifestar. Até a esquizofrenia mesmo é um fator que vai. O fator da rejeição seria. A gente poderia dizer, doutor Alexandre, que a rejeição seria aí um pavio apagado para estourar esses transtornos aí, ou uma série de problemas, quando essa criança chega na puberdade e na adolescência? Sim, com certeza que sim, pode ser. Né? Ela pode ser esse pavio apagado que de repente vai acender dentro dessa realidade. Porque uma das coisas que uma pessoa rejeitada terá dificuldade de lidar é com crítica. Toda pessoa rejeitada vai ter dificuldade de lidar com críticas, né? Porque a crítica sempre vai ser para ele uma performance de pequenez, uma maneira de refletir cada dia mais a sua insignificância. E muitas das vezes a resposta que ele vai ter a esse tipo de crítica ou a esse tipo de colocação sempre será uma resposta rebelde, agressiva, impulsiva até, diante de determinadas situações como essa. Então, pode ser sim um estopim, ou como você usou a expressão aí, um pavio apagado que pode se acender diante dessa realidade, principalmente em relação às críticas. Você sabe que na adolescência, dentro da vivacidade, isso fica muito categórico, né? Lidar com isso, com o não e como aceitar determinados comportamentos, e isso pode gerar certamente essa consciência rebelde e, acima de tudo, até impulsiva, gerando nesse adolescente, né, esse sentimento como é que se diz assim, de revolta, que gera nele essa vontade de confronto, muitas das vezes, mesmo sentindo rejeitado, mas muitas das vezes gera nele essa necessidade de confronto, e aí levando a tantas outras situações adversas, como a gente vai ver, né? É esse adolescente que vai viver muitas das vezes depressivo, e essa depressão leva muitas das vezes a sentir uma angústia que ele não sabe lidar com ela, e aí a gente vai chegar à questão dessas demandas de corte, suicídios, muitas das vezes na adolescência, por causa, muitas das vezes, da rejeição. Porque muitas das vezes, por exemplo, o suicídio, e é um tema, né? A gente fala em setembro, mas a gente pode pensar aqui rapidamente, ele basicamente está focado na questão da rejeição. Né? O suicídio, muitas vezes, a dor que está dentro da alma da pessoa é tão intensa, mas é essa dor que certamente foi provocada por esse senso de rejeição dentro da sua alma e dentro da sua psique, que leva ele a não conseguir viver e não conseguir lidar consigo mesmo diante do mundo que ele está. E tem outra questão também, que na adolescência, na puberdade, é aquela fase em que o corpo, os hormônios começam né, a alterar, é aquela transição da fase da infância para uma fase adulta. Então, é uma transição de fase em que você vai deixar de ser criança, você vai deixar de ser visto, olhado como criança, você vai deixar de ser tratado como criança. É aquela fase em que os pais vão começar a delegar responsabilidades. Então, existe um turbilhão de coisas que acontecem aí na fase da adolescência, a começar pelo teu físico, e muitos entram com problemas com relação à sua imagem, com a sua aparência, o rosto, a pele, a espinha, né? O fato daquele desenvolvimento, aquela transição do corpo. Então, tem adolescentes que se sentem alto demais, ou magro demais, ou gordo demais, ou desengonçado demais. A pele é uma fase em que se começa também muitos bullying, se sofre muitos bullying na escola, nessa fase também, na adolescência, e pegando um gancho aí com o que o doutor Alexandre já falou com relação ao suicídio, gente, muitos bullying levam adolescentes à condição de suicídio, e antes do suicídio, talvez até a mutilação, que está muito em alta. A juventude hoje, né, recorre muito à mutilação também, e isso aí é um indício, né, dizem os especialistas, que isso aí é um indício que você realmente tem que olhar, porque muitas vezes, antes
da pessoa se suicidar, ela começa com esse processo aí de mutilação, de cortes no corpo, de fazer o corpo sangrar. Então, a rejeição é como se a criança tivesse não sido rejeitada, talvez, na sua fase de infância, mas essa rejeição da sociedade, ou da escola, ou dos colegas, leva também, não é, doutor Alexandre, a uma outra forma da rejeição ela ser colocada, ou ela entrar na vida do indivíduo. Uhum. Acho que você pegou foi muito interessante, que é a questão do bullying, e o bullying está muito ligado a essa realidade, muitas das vezes, assim, da comparação, né? Eu começo a comparar-me com o outro, e aí, como eu não me vejo plenamente na minha consciência tão bom quanto o outro, então, muitas das vezes, eu preciso criar uma falha no outro, eu preciso encontrar um defeito no outro. E como os adolescentes, eles são seres de grupo, eles precisam de senso de pertença, quando isso não acontece, leva, muitas das vezes, a essas ações indesejadas que nós estamos pensando aqui, né? Por causa dessa consciência. Então, muitas vezes, os adolescentes vão se macular em si mesmos, vão caminhar por caminhos, vamos supor assim, até errados, más companhias e situações, por causa do sentimento de pertença. Eles não querem ser rejeitados. E muitas das vezes a gente não sabe por que determinado adolescente está acompanhando determinada situação, está andando com determinadas pessoas, e como pais, nós precisamos estar sempre atentos com o olhar para essa realidade, para que os nossos filhos sempre possam ter o senso da pertença. Eu insisto nesse assunto. Por quê? Porque o senso da pertença te dá a você a consciência da aceitação. E quando não há consciência da aceitação, automaticamente virá a ideia da rejeição. Por isso que os pais têm que tomar cuidado, né, em chamar o filho de burro, de idiota, você não sabe fazer nada, você não presta, você não lava um copo, não lava um prato, você não faz isso, não faz aquilo. Então a gente precisa tomar cuidado como a gente vai abordar. É óbvio que eles precisam fazer essas coisas, mas como nós vamos colocar isso para eles, a maneira inteligente que nós precisamos colocar isso para eles, para dar a eles o senso de responsabilidade, mas acima de tudo o senso de pertença, o senso que eles fazem parte e que eles são extremamente importantes dentro daquele ambiente ou dentro daquela consciência de vivência social. E você já deu uma dica, você aí que está nos ouvindo, você aí ouvinte, que é pai, que é mãe, e tem filhos aí na fase de adolescência, realmente a adolescência é uma fase muito difícil, é uma fase muito complicada, é uma fase em que realmente nós que somos pais temos que saber lidar com essas dificuldades desses jovens, e o que ele trouxe para nós também, com relação ao pertencer e aquela questão do grupo, ele quer ser aceito. Nós temos aí a internet, nós temos aí a admiração, esses jovens nessa fase são fãs, são seguidores, então é seguidor de um determinado influenciador, e aí a gente tem que estar muito ligado naquilo que gera a influência dessa criança, a influência desse jovem, a influência desse adolescente. Gente, eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente volta já já. Ok, estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral, e hoje nós estamos conversando com o doutor Alexandre José, psicanalista, e nós estamos falando aí, irmãos, sobre rejeição. E aí, no primeiro bloco, nós falamos aí um bocado a respeito da rejeição desde a fase uterina até a adolescência, que é justamente essa transição. Falamos aí um bocado a respeito de bullying, passamos aí pela questão do suicídio na adolescência, e olha, eu quero que o doutor Alexandre, nós vamos aproveitar o máximo, eu digo que passa rápido, ninguém acredita, eu quero aproveitar o máximo a participação do doutor Alexandre José aqui conosco. Doutor Alexandre, a adolescência é uma fase ruim, existem todas essas questões aí. Com relação à adolescência e todos esses problemas, o senhor como profissional, como psicanalista, o que o senhor diria para esses pais? Qual o cuidado? E no caso de perceber que o filho está tendo esse problema, a reação e o que os pais podem fazer para ajudar esse filho? Rose, a pergunta sua é extremamente pertinente.
dentro dessa realidade, a gente precisa pensar por duas realidades muito claras. A primeira delas é o seguinte: a que contexto geracional nós estamos? Por exemplo, eu e você somos de uma geração, né? Uma geração que brincava na rua, uma geração que subia nas árvores, uma geração que tinha o lúdico como coisa mais plena, mais abundante. Nossa geração de filhos hoje é uma geração mais midiática, né? É uma geração mais conectada, uma geração que está muito mais intrínseca em si mesma. Nós fazíamos vínculos sociais no dia a dia, uns com os outros. Para nós é isso, né? Era a nossa banda, a nossa turma, tal. As turmas hoje são formadas digitalmente, como você falou, das redes sociais. As turmas hoje estão acontecendo assim. As influências hoje, elas não são mais como na sua plenitude. É muito comum, por exemplo, assim, você vê, às vezes, um grupo de adolescentes, né? Nos dias de hoje. Você vê um grupo de adolescentes, porém, cada um com o celular na mão. Né? Cada um com o celular na mão, olhando as suas redes sociais. Eles estão ali, mas estão conversando, ao mesmo tempo estão olhando para o celular. No nosso tempo não acontecia isso. No nosso tempo a gente estava ali batendo papo, conversando, brincando, tal, fazendo todas as coisas. Então, mudou. Então, como é que esse pai precisa olhar para este filho? Esse pai precisa olhar para esse filho com esse carinho, com essa dedicação, olhando para este filho e buscando mostrar a esse filho que ele é importante e que a maneira como ele manifesta as suas ações emocionais precisam ser vistas com muito carinho, com muito cuidado. Na geração de hoje, as chamadas gerações milênio e por aí vai, sabe, uma fragilidade emocional nesse sentido. Por quê? Porque muitas das vezes esse adolescente, ele não é experimentado nas realidades humanas, como, por exemplo, na minha e na sua geração. E eu penso até que a culpa é geracional, porque muitas das vezes nossos pais lá atrás dizem assim: meu filho não vai passar pelo que eu passei. E isso certamente trouxe uma dificuldade muito grande, porque essa criança não é experimentada nas realidades que precisavam ser experimentadas. E por não ser uma geração mais fechada, mais intrínseca em si mesmo, ela tem essas fragilidades emocionais. E nós, como pais que estamos dentro desse contexto, precisamos abrir os nossos horizontes, precisamos ampliar o nosso leque para olhar para esse indivíduo, para olhar para esse adolescente com um olhar mais próximo, com um olhar mais perto, com um olhar que mostre para ele que nós não somos apenas pais, mas nós somos amigos, nós somos companheiros, que as dores que eles estão sentindo, eles podem compartilhar conosco. Eles não podem ter medo de compartilhar as suas dores conosco, as suas angústias, as suas aflições. Eles precisam encontrar em nós, pais, esse verdadeiro apoio. Não só apoio de sustento, não, é o apoio emocional. Eles precisam encontrar nos seus pais este apoio, para que eles possam, assim, nas suas demandas, estarem se expondo e nós, como pais, dentro da nossa experiência, poder ajudá-los da melhor maneira possível. A sua fala, ela é muito especial. E muitas vezes esses pais, eles, por conta de divórcio, separação, muitas vezes se joga muito na conta do outro. O pai é separado da mãe, ele acha que tem que dar a pensão, e aí toda aquela carga emocional de lidar com isso tudo é da mãe. E depois a mãe é culpada de tudo. Aí dá errado na adolescência, dá errado, fica revoltado, a culpa é da mãe porque a mãe não soube criar, e muitas vezes os pais estão ausentes por conta de dificuldades de relacionamento do casal que não deveriam influenciar negativamente os filhos, mas cada um dentro da sua posição, cada um dentro do seu chamado ou dentro da sua responsabilidade, manter e cultivar todo esse processo. Então, você pai, né, ou mãe que está aí separado, né, você tem um ex-marido, você tem uma ex-esposa, não existe ex-filho, vou deixar aqui como, né, se é que a gente pode, conselho a gente não dá, mas a gente aqui como profissional está dando orientação. Então, você aí que está nos ouvindo, independente do seu estado civil do momento, entenda que você que tem filhos, é muito importante a sua participação para que essa geração atual, ela possa fazer diferença no mundo, possa fazer e ter também valores, porque esses valores eles fazem toda e completa, total diferença.
Doutor Alexandre, Perfeito. passada aí a adolescência, esse homem está adulto, essa mulher está adulta, e aí é o que chega no. Eu acredito que é o que chega na clínica para nós. Uhum. É o que chega na É clínica. verdade. É o que chega lá. Aquela mulher ou aquele homem que teve aí essa rejeição durante a vida. Uhum. Foi rejeitado quando criança, não conheceu o pai, aqueles históricos que nós já sabemos. Uhum. Esse adulto chegou aí nessa clínica. Assim, em poucas palavras, teria como caracterizar um homem ou uma mulher que sofreu rejeição nessa fase? Como a gente identifica a rejeição dessas fases em um adulto? Bem, praticamente vai estar muito no seu comportamento, no seu temperamento, né? Muita coisa vai se estar manifesta nesse comportamento, nesse temperamento. A maneira como lida, a maneira como interage com as situações. Aí, voltando de novo à clínica, eu estou tratando de um paciente com 38 anos e nós já estamos indo na sexta sessão e todas elas trabalham a ideia do pai, desse pai que não era presente, era um pai presente assim, botar comida dentro de casa, colocar todas as coisas, mas não era um pai carinhoso, um pai afetivo, um pai que dizia assim, eu te amo, um pai que dizia assim, eu te quero, sabe? Aquele pai que não deu certo no primeiro casamento, o filho, porque o filho gostava da figura do pai, que tentou ficar com o pai, mas o pai brigava, discutia, tinha que ser do jeito dele, e esse jovem chega aos 38, quase 40 anos de idade, com uma crise, ele chega na clínica, com uma crise existencial emocional, começou a ver coisas, começou a sentir determinadas realidades, e aí o pai leva, aí o pai está presente, o pai está lá para pagar, por exemplo, a consulta, mas esse pai não estava presente dentro da realidade. Ele diz assim, eu não é ideia do meu pai pagar, eu queria saber por que ele não está presente do meu lado, me ajudando, me auxiliando, dizendo que me ama. Eu gostaria muito de ouvir isso do meu pai, mas não ouve. Então você vê, todo o comportamento está baseado nessa figura do pai, essa figura que estava presente, entre aspas, mas ao mesmo tempo ausente, naquilo que precisava dizer, que gostava desse filho, que amava esse filho, que acreditava nesse filho, não teve, nunca faltou, por exemplo, comida, ele nunca passou por privação em nenhuma dessas realidades da sua vida, mas o essencial que era para dar a motivação para que ele se sentisse um ser humano pleno, abundante em si mesmo, ele nunca teve da figura que para ele era uma figura central, era uma figura para ele extremamente importante. Fala da mãe com carinho, com amor, com respeito, mas ele sente na sua história, na sua historicidade psíquica, esta falta, esta ausência que certamente está atribuindo a ele um comportamento quase que nefasto, porque ele não consegue, vamos supor, se relacionar bem com as outras pessoas, ele muitas vezes percebe manifestando o comportamento do próprio pai, né, porque aquela ideia que o fruto não cai muito longe da árvore, então a vivência daquelas experiências levaram a tomar esse tipo de atitude. Então isso é muito perigoso. Então esse jovem que chega, esse jovem ou essa jovem que chega, ele chega muito marcado por essas experiências, e aí ele vai para o mercado de trabalho, ele vai responder a isso, ele vai trabalhar em cima dessas afeições que ele tem dentro de si, para poder lidar com toda essa demanda. E aí, geralmente, muitas vezes é complicado. O doutor Alexandre passando numa questão que muitas vezes o homem quer passar batido na sua responsabilidade na formação emocional. Isso. Ei, homens, você e o doutor Alexandre é homem, pode aí respaldar, assinar embaixo, como um. Gente, o pai é muito importante na formação emocional. Eu sou suspeita para falar, porque assim, eu era queridinha do meu pai, eu era muito agarrada com meu pai. Gente, de tudo que eu tive que trabalhar, graças a Deus, né, eu não precisei trabalhar essa questão de rejeição paterna. Com a minha mãe já foi um pouquinho diferente, mas com meu pai, enfim, então eu tinha eu era muito apegada, e hoje eu vejo como
o fato dele ser presente, emocionalmente falando, aquele pai que beija, Importante. aquele pai que abraça, aquele pai que pega no Isso, colo, isso. aquele pai que não faz diferença se é filho menino, se é filha menina, deixa brincar, deixa pegar nas ferramentas, explica o que está fazendo, independente de ser o menino ou a menina. Então, eu posso ser suspeita para falar, mas eu posso fazer aqui, declarar como alguém que se beneficiou disso e que tem no meu emocional essa coisa, como ter isso me privou de tantas outras coisas que eu Verdade. vejo como a figura paterna ela faz falta. E no caso aí desse seu cliente, na verdade, ele teve talvez o pai presente, mas ausente no seu emocional, e Perfeito. acabou repetindo aí um comportamento. Uhum. Mas esse pai, doutor Alexandre, Uhum. talvez ele também tenha tido, não tenha aprendido isso com o pai e não desenvolveu também esse lado emocional, ok? E aí pode se tornar aí um ciclo vicioso, né? Pode, sem dúvida, né? Porque você está falando de coisas assim, se você juntar as gerações, aí você está falando de coisa de aproximadamente cento e poucos anos, entendeu? Então você pega um pai que talvez não teve, né, essa realidade, a gente chega e o meu paciente fala disso, né? Do avô, que era diferente do pai, era mais simplório, mais calmo, e essa é uma das perguntas, mas ele não percebe, né? E a ideia é aquela coisa, né? Foi criado na roça, tal, naquela maneira mais rude de vivenciar a vida e trouxe essa mentalidade, e essa mentalidade é que ficou. A questão, muitas das vezes, dele é isso, é que os tios, ele percebe que os tios não são assim, mas o pai é, ou seja, na formação, né, psicológica e na formação emocional desse pai, isso ficou muito intrínseco, né? Família é o seguinte, eu tenho a esposa, eu vou ter os filhos, eu vou trabalhar, vou botar as coisas dentro de casa e essa é a minha responsabilidade, porque não é, né? É ledo engano, né, pensar assim. Nós precisamos ter um olhar mais amplo para essa realidade emocional que tem hoje. Você estava falando, voltando um pouquinho atrás, quando você estava falando dos adolescentes, principalmente de pai separado, nós precisamos tomar muito cuidado com essa realidade para que a gente não cometa, e o que muitas vezes acontece com pais é que a questão da alienação parental. É esse pai que fica meio que, sabe, falando mal desse outro pai. Uma coisa é não ter dado certo quanto marido e mulher, uma outra coisa é eles pensarem nesta criança para criá-los como filho da melhor maneira possível, e não é colocando uma imagem negativa do outro pai que isso vai poder ajudar na vida dessa criança, né? Ou impedindo até o relacionamento dessa criança com esse outro pai. A alienação parental é uma coisa muito prejudicial, talvez seja até um tema para um outro debate como esse aqui, para uma outra entrevista como essa. Mas eu penso que esse jovem, e voltando para a ideia do jovem, ele precisa ser pensado a partir dessa concepção de um mundo cada vez mais exigente, de um mundo em que a excelência é a primazia da própria existência. E se ele não está bem emocionalmente, se ele não está bem consigo mesmo, como ele vai produzir para essa realidade? E muitas das vezes, por não conseguir produzir, ele se fecha dentro dessa autorrejeição, e essa autorrejeição vai gerar nele talvez um comportamento nocivo, um comportamento agressivo, um comportamento arredio e um comportamento, acima de tudo, pessimista, né, de si mesmo. Uau, olha aí, você está ouvindo, né, querido ouvinte? Você que toda quarta-feira está aqui, olha aí o doutor Alexandre José, o que ele está comentando aqui, falando aqui conosco. Você sabe que esse programa tem justamente esse propósito, é que você se identifique e busque ajuda. Fica aí ligadinha em tudo que está sendo dito aqui, para que você entenda. Doutor Alexandre, Pois não. esse rejeitado e essa rejeitada se conhecem e se casam. Conta pra gente, o que dá isso? É, é um caso de estudo, né? Seria um caso de estudo interessante, dois rejeitados que se encontram. Mas dizem, há um ditado que diz, né, que os iguais se conhecem, né? Os iguais se igualam. Talvez é aquela coisa, né, mais ou menos usando a matemática, menos com menos pode dar mais, né? E a gente espera que possa dar mais no sentido de compreensão, de carinho, de respeito, de se encontrarem, porque se não acontecer isso, esta relação será uma relação muito difícil, muito dura, muito acôncia, uma relação
que vai gerar muito mais infelicidade do que vai traduzir alguma verdade para esse casal, né? Se eles não buscarem encontrar-se nas suas fragilidades, nas suas carências em si mesmo, para lidarem um com o outro. Ou seja, vai ter que se despir não só da roupa física, no sentido dessa relação conjugal que acontece, mas desse emocional, porque muitas das vezes ao encontro desse casal, mas as emoções não são, como é que se diz assim, desnudadas. Às vezes o casal está junto, mas não acontece o desnudamento das emoções. E aí, às vezes, é um casal que está junto, mas ao mesmo tempo não está, porque eles não se encontram emocionalmente. E não se encontrando emocionalmente, a tendência de que essa relação não vá à frente é muito grande. Ou se for à frente, ela seguirá muitas das vezes por um linear muito mais de acomodação do que propriamente dito de efetivação ou de afetividade. E aí pode ser perigoso. Por quê? Porque esse ambiente, né, pode ser propício para malefícios que poderão surgir na vida desses filhos que vão nascer, desses pais que não se encontram porque estão fechados nos seus universos rejacionais, e isso vai proporcionar um ambiente muito ruim para a criação dessas crianças que vão surgir desse casal, se eles não se desnudarem emocionalmente para que cada um conheça a sua dor, as suas feridas e aprendam a lidar com isso no sentido de cada um ajudar o outro para crescer, para se construir como seres humanos que são. E outra coisa, se você se sente rejeitado em uma determinada área, ou se sente rejeitado, e tudo isso que nós falamos, a tendência, né, é que esse casal, mutuamente, ou uma das partes, seja a cobrança muito maior, porque se você se sente rejeitado, você vai cobrar muito mais do teu cônjuge, uma atenção, uma compreensão, aquilo que você não teve do teu pai, como até o doutor Alexandre citou aqui, um caso da clínica que ele está tratando. Então, muitas vezes você vai querer projetar aí no teu cônjuge algo que você não teve lá no teu seio familiar, e você vai querer suprir dentro desse casamento, trazendo aí talvez uma cobrança, não é isso, doutor? Certamente, o que você falou é extremamente pertinente dentro dessa realidade, porque e baseado naquilo que eu falei, como você não se abre, você está se encobrindo, você tem dentro de você uma deficiência, então você vai responder essa deficiência com cobrança, porque uma das características da rejeição é a cobrança, é você cobrar do outro, ou seja, está faltando em você e você espera que o outro vai te completar naquilo que é falta, naquilo que não é dentro disso. E uma das coisas que uma pessoa rejeitada pode manifestar dentro de uma relação conjugal é a questão da possessividade, porque eu nunca tive, eu sempre senti que nada é meu, eu não tenho condições de ter nada, então aquilo que passa a ter meu, entre aspas, eu passo a achar que aquilo é posse minha. E a possessividade pode gerar uma patologia, ou seja, até um ciúme patológico sobre aquela realidade, porque eu me sinto rejeitado. Então é esse marido ou essa mulher que, se o cônjuge, né, ele olha para alguém, ou conversa com alguém, ou ele faz alguma coisa que não está dentro daquilo que ele pensa, daquilo que ele imagina, ele vai sempre pressupor que aquilo ali está tirando ele fora, está determinando que ele já não é tão especial quanto, e aí gerar todo esse malefício, porque o rejeitado, dentro dessa realidade possessiva, ele vai ter uma capacidade imaginativa de construir dentro da mente dele narrativas que muitas das vezes não vão refletir a realidade, mas para ele vai se tornar verdade, e isso é muito perigoso. Então, diante do que o senhor está colocando, então é certo nós pensarmos que a pessoa rejeitada, ou tem qualquer tipo de rejeição durante a vida dela, ela é uma pessoa insegura. Muito insegura, muito insegura. Toda pessoa rejeitada vai viver sob a prisma da insegurança. Toda pessoa rejeitada vai viver sob essa ensino da insegurança. A insegurança será para ele quase que um dilema natural da sua existência. Gente, passa rápido, vocês não acreditam. Eu falo isso, doutor Alexandre, para todo mundo que vem, para todo mundo que vem no programa, eu falo, olha, passa muito rápido, é rapidinho. É verdade. Mas eu quero dar aqui, abrir a oportunidade, doutor Alexandre José, falar aqui, passar considerações finais, e também, doutor, suas redes sociais, como te encontra, como te acha, consultório, atendimento online, contato, fique à vontade.
Ah, Rose, para mim foi um prazer, uma alegria participar do programa e por tentar ajudar de alguma forma possível. Oro a Deus para que todos os participantes, né, possam ter crescido um pouco mais na sua saúde emocional a partir aqui do nosso bate-papo, que o programa continue tendo esse viés, né, de levar e de abordar assuntos que venham gerar, né, tranquilidade, serenidade, alívio à carga emocional das pessoas nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, principalmente nessa concepção pandêmica que nós temos vivido. É importante termos realidades como essa. Meu nome é Alexandre José, você pode me encontrar no Facebook, né? Lá por este nome, eu estou lá. Eu não sou muito de redes sociais, não tenho Instagram ainda, né? Eu sou meio brucutu para essas coisas ainda, né? Eu atendo ainda na minha comunidade de fé, que é a Igreja Batista da Pedra. Hoje, infelizmente, eu não tenho vagas abertas, né? Estou atendendo bastante pessoas, graças a Deus por isso. Mas, assim, se você quiser me procurar, dentro dessa realidade aí você me encontra, né? É Alexandre José de Souza, é o meu Facebook. Manda lá uma mensagem que a gente responde com o maior carinho e com o maior prazer. Ok. Quer deixar o endereço, o senhor é pastor também? Quer deixar o endereço lá da sua igreja? Fica à Será vontade. importante. Alguém queira estar conosco na nossa comunidade de fé, Igreja Batista da Pedra, Rua F, número 70, em Piabetá, né? Em Piabetá, chamado Antigo Beco do Saci, mas o nome agora é Bairro João de Deus, né? E que bom, né? Que mudou o nome. Você imagina, uma igreja batista num lugar chamado Beco do Saci com um pastor negro. Não ia dar muito certo, né? Eu acho que nesse caso o Saci ia ter um milagre, É verdade, tá ia com as duas ter, pernas, né? ia ganhar uma perna, com É verdade, certeza essa condição dele estaria mudada. verdade. Olha, doutor Alexandre, meu muito obrigada. É um Poxa, prazer. nossa, feliz em revê-lo. Nem prazer. Feliz em ouvi-lo aqui, a sua participação aqui no programa. Pode deixar que a gente vai pensar em outros temas, até a sugestão, né, que Uhum. você deu aí no meio do programa. E eu tenho certeza que hoje quem está aqui ouvindo, quem está aí sintonizado com a rádio, com certeza hoje teve acréscimos, né? Amém. Como sempre, e realmente, meu muito obrigada. E falando desse Ok? tema, Rose, eu queria deixar apenas um versículo bíblico, enquanto pastor também, deixar um versículo que fala dentro dessa realidade de rejeição, Isaías 49, versículo 15, onde a palavra de Deus diz assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho a quem ama, que dele não venha se compadecer? Todavia, se ela se esquecer, eu não me esquecerei de ti, porque te tenho gravado na palma das minhas mãos. Saiba disso, querido. Deus jamais te rejeita, Ele te ama. E que nele você encontre a força, a graça para prosseguir na sua vida, sabendo que Ele te amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Forte abraço a todos. Amém, amém. Queridos ouvintes, até quarta-feira que vem tem mais programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Espero você. Você que sintoniza na rádio ou também que clica lá no site www.radiocontemporânea990.com.br. Segue também a doutora Rose Cabral nas redes sociais, @doutora Rose Cabral no Instagram, Rose Cabral no Facebook e doutora Rose Cabral também no YouTube. Lembrando que lá no nosso canal tem todo esse conteúdo, ok? Todos os programas que vão ao ar aqui semanalmente, você encontra o conteúdo lá nesses canais e nas minhas redes sociais. Até semana que vem. Tchau, tchau.